Pronto. Pois bem, meus irmãos, vamos então prosseguir com o nosso estudo. Nós estamos estudando esse tema, o patriarcado bíblico, ok? No nosso primeiro estudo, eu defini os termos aqui para vocês, o que é que se quer dizer com patriarcado, em que sentido é o patriarcado bíblico. Então, o sentido de patriarcado que nós estamos considerando aqui é o sentido de proeminência masculina, é nesse sentido, tá? Que existe uma proeminência masculina na criação de Deus, tá? Então, nas relações sociais, familiares e na igreja, existe uma proeminência masculina. A questão é, essa proeminência, ela não pode ser o patriarcado, a proeminência, da forma como ela é definida secularmente, neste mundo, especialmente pelo feminismo, tá? Então, no feminismo, o patriarcado, ele é sinônimo de machismo, de domínio masculino. E o patriarcado, no sentido secular, no meio dos conservadores, ele também carrega alguns sentidos que não são muito positivos, como eu tentei mostrar para vocês no nosso primeiro estudo, tá? Que o patriarcado, por exemplo, implicaria coisas do tipo que a cozinha é lugar de mulher, que existe, portanto, lugar de mulher e lugar de homem. Ou então, por exemplo, que mulher não pode votar, tá? Que numa família quem decide é o homem e a mulher é quem obedece, é quem executa. Então, tudo isso são conceitos que não são necessariamente bíblicos, tá? Eles são conceitos seculares de patriarcado. Então, o que seria um patriarcado bíblico? Seria você investigar nas escrituras, fazer uma teologia bíblica para tentar definir o que de fato a Bíblia fala que é a proeminência masculina. Qual é o lugar, portanto, que o homem deve ocupar na sociedade, na família e na igreja. E aí, no nosso segundo estudo, a gente leu o texto de Gênesis, no capítulo 2, e em Gênesis, capítulo 2, nós vemos ali que Deus ele cria a mulher a partir da costela do homem, que a proeminência masculina, então, ela é oriunda do fato de que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, mas que essa proeminência, ela não é uma relação de poder, ela envolve uma relação de igualdade, porque o homem e a mulher, eles são iguais, no sentido de que são ambos a imagem de Deus. A mulher é carne da carne do homem, é osso dos ossos do homem. E isso, então, implica que homem e mulher, eles são pessoas, eles são essencialmente iguais segundo a imagem de Deus. São seres humanos de igual valor, de igual posição. A questão, então, é que a proeminência, portanto, masculina, ela é uma proeminência de responsabilidade, onde Deus cria a mulher para compartilhar a responsabilidade que é do homem. Então, é a partir desse ponto é que nós vamos construir todos os demais, ok? Que a proeminência masculina é de responsabilidade e que a mulher foi criada para compartilhar a responsabilidade masculina, ok? E aí nós entramos no texto de Gênesis, capítulo 3, no nosso estudo passado, que é o texto da queda. E aí o que nós vemos aqui, em Gênesis 3? Só para nós recapitularmos. Em Gênesis 3, nós encontramos, então, a serpente procurando a mulher. E isso é uma percepção já sagaz
da serpente, o texto inclusive começa falando da sagacidade da serpente, onde ela diz, onde ela procura a mulher e ela diz à mulher, ok? Então a serpente, ela já começa causando confusão nesse aspecto da proeminência masculina. Tanto é que, posteriormente, quando Deus ele desce para o jardim, Deus procura o homem, ok? E aí o texto também fala que a mulher, então, ela come do fruto e ela entrega ao seu marido. E ele, então, come e os olhos de ambos se abrem. Então, isso também indica esse aspecto da proeminência masculina, que é apenas quando Adão come do fruto que os olhos de ambos se abrem, tá? E só que, além disso, nós vemos que a mulher, então, como é a mulher que entrega o fruto para o homem, e a mulher, ela foi enganada, e ela entrega o fruto para o homem, o texto ele vai mostrar agora, a partir de agora, certo? A partir do verso 7, o texto vai mostrar que essa relação da responsabilidade masculina com a responsabilidade feminina, ela passa a ser uma relação estremecida, a ponto de que as relações entre homens e mulheres na sociedade, na família e posteriormente na igreja, elas passam, portanto, a ficar estremecidas. É isso que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, vamos ler aqui a partir do verso 7, tá bom? Então, eu vou ler aqui e vocês podem acompanhar a leitura. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Beleza, eu acho que só aqui já é o suficiente. Então, pessoal, como eu tenho dito a vocês, aqui nós temos um texto
que um texto que narra as consequências da queda de Adão e Eva, daquilo que nós costumamos chamar de queda, né? Um texto que narra as consequências da desobediência de Adão e Eva. E existem algumas características aqui nesse texto que nos chamam a atenção. A primeira delas é que você deve ter percebido como tudo nesse texto gira em torno dessa questão da responsabilidade, tá? Então, tudo gira em torno disso. Veja que Adão e Eva, eles se escondem da presença de Deus. Então, eles não querem responder, eles não querem ser vistos por Deus. Depois, então, Deus pergunta: onde estás? Então, isso é uma pergunta onde Deus está chamando para uma resposta. E o texto, então, diz: ouvi a tua voz no meio do jardim, e como estava nu, tive medo e me escondi. Então, uma coisa, e eu poderia continuar mostrando aqui no texto, como Adão responsabiliza Eva, Eva responsabiliza a serpente, e depois, então, Deus vai tratar com cada um deles à luz de suas próprias responsabilidades. E aí, o que eu quero, portanto, chamar a atenção de vocês aqui? Que uma vez que a culpa, uma vez que o medo, ele entra agora nas relações, uma vez que o homem passa a perceber que está nu, a mulher passa a perceber que está nu, e por isso eles passam a ter vergonha, eles passam a ter medo, eles passam a sentir culpa. Então, esse aspecto do senso de responsabilidade, ele passa agora também a estar corrompido, tá? O homem e a mulher agora, eles passam a ter dificuldades de lidar com quem eles são. O homem passa a ter dificuldades de lidar com a sua própria responsabilidade, assim como a mulher passa a ter dificuldades de lidar com a sua própria responsabilidade. E é por isso que quando Deus chama o homem, então, para explicar-se, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Quando Deus chama o homem para explicar-se, ele diz o seguinte: a mulher que me deste por esposa. Então, a quem que o homem está responsabilizando aqui? Ele está responsabilizando ao mesmo tempo a mulher e Deus, ok? Então, é como se o homem ele não assumisse aqui a sua responsabilidade. Ele não diz: eu ouvi a mulher. Ele não diz isso. Ele diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Mas olha só como Deus descreve a responsabilidade de Adão. Visto que atendeste à voz de tua mulher. Então perceba a forma, a diferença com que Adão descreve da forma como Deus descreve. Adão descreve: a mulher que me deste por esposa me deu da árvore e eu comi. E Deus descreve: você atendeu à voz de tua mulher. Então Adão está fugindo da sua responsabilidade e Deus está chamando Adão de volta para a sua responsabilidade. Ok? E isso, meus irmãos, e isso vai se tornar um grande drama da criação de Deus, um grande drama da humanidade. O drama em que os homens passam agora, nós homens temos muita dificuldade em assumir as nossas próprias responsabilidades. E a forma como nós expressamos essa dificuldade é um pêndulo que varia entre nós abusarmos da proeminência masculina
ou negligenciarmos a proeminência masculina. Você nota aqui que Adão, ele vai para os dois pêndulos aqui. Ele abusa da sua proeminência masculina, certo? Como? Como que ele abusa? Quando ele prepara, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, aqui, ele está fazendo aquilo que não é sua responsabilidade, certo? Ele está abusando, ele está indo além do que é a sua responsabilidade. Mas mais para frente, ele também foge da sua responsabilidade. Quando Deus pergunta, e ele transfere para Deus e para sua esposa. Mais para frente, inclusive, o texto aqui vai dizer que o homem governará a mulher e que o desejo da mulher será para o teu marido. Já chego nesse texto e vou explicar isso daqui para vocês. Mas quando o texto diz, e ele te governará, pessoal, isso daqui não é uma coisa boa, não, tá? É importante nós entendermos isso. Que quando Deus diz para a mulher que o homem governará a mulher, isso não é Deus falando uma coisa boa. Não é que Deus está estabelecendo aqui. Eu imagino que você já deve ter ouvido essa interpretação, certo? Essa ideia de que aqui Deus está estabelecendo o homem como aquele que governa a mulher. Por causa do pecado da mulher, por causa do erro e tudo, a mulher agora precisa ser governada. Só, meus irmãos, que isso daqui é Deus afirmando os sofrimentos da mulher, as consequências do pecado dela. Então, quando o texto diz, e ele te governará, o texto não está falando uma coisa boa, ele está falando que agora haverá uma tendência masculina de querer se sobrepujar à mulher, de querer dominar a mulher. O homem que foi criado para dominar sobre a criação e a mulher dominar junto com o homem a criação, agora haveria uma tendência masculina de abusar da sua proeminência para querer se sobrepujar, para querer dominar sobre a mulher, tá certo? Então isso daqui é importante, meus irmãos, para a gente entender que nós precisamos ser sensíveis a esses dois equívocos quanto ao patriarcado. O primeiro equívoco é o equívoco de negar, certo? É o equívoco que hoje em dia muita gente comete de dizer o seguinte: não, homens e mulheres são iguais, e isso está certo, dizer que homem e mulher é igual, e que homens e mulheres podem ocupar, portanto, fazer as mesmas coisas, ocupar os mesmos cargos e fazer, sei lá, aquela frase tipicamente feminista, lugar de mulher é onde ela quiser, e você pensar então que homens e mulheres devem, portanto, compartilhar igualmente de todas as responsabilidades. E, portanto, não existe nenhum sentido de proeminência de responsabilidade. Isso é errado, tá, pessoal? Então, o homem, quando ele abre mão de ser o responsável pela sociedade, pela família e pela igreja, quando ele abre mão de ser o responsável, ele está expressando esse traço da queda, ok? O traço da fuga de responsabilidade. Então, por exemplo, quando numa família
certo? Você está aqui no seu casamento e você não é o responsável. Você não é o responsável pela sua família, tá? Você não é o responsável pela criação dos seus filhos. Você não se sente assim, você não se vê assim, como eu sou. Essas pessoas aqui estão sob a minha responsabilidade. Assim como na sociedade, quando nós homens olhamos para a nossa sociedade e nós não pensamos assim, olha, a sociedade é uma responsabilidade minha como homem. E assim também na igreja, tá? Quando isso não acontece, isso é uma expressão da queda, da fuga da responsabilidade. Mas a gente também precisa ser sensível ao outro extremo, que é ao extremo do abuso da responsabilidade, do abuso, do excesso. E o abuso à responsabilidade, ele acontece, certo, pessoal? Quando, ah, quando, quando a responsabilidade masculina, ela passa a ser vista sob a ótica do poder, ok? E eu diria que isso é uma das lições mais importantes dos nossos estudos daqui para frente. É nós entendermos que a relação do homem com a sociedade, com a igreja, com a família, e que a nossa relação com a mulher, quer seja com a nossa esposa, quer seja com as mulheres no geral na sociedade, quer seja, sei lá, com as nossas filhas, com as nossas irmãs da igreja, a nossa relação com o sexo feminino, portanto, ela não é, de forma alguma, não deve ser, de forma alguma, uma relação de poder, tá? Que, que a relação de poder entre o homem e a mulher, ela é uma maldição da queda. Ela é um efeito negativo da queda. E não aquilo que Deus estabeleceu para o homem. E aí você pode perguntar, mas pastor, o que significa uma relação de poder? Basicamente, pessoal, em palavras claras, relação de poder é quando existe assim, eu mando, você obedece. Isso é uma relação de poder. Eu posso, você não pode. Isso é uma relação de poder, tá certo? Você faz do jeito que eu quero. Eu decido, você faz. Isso é uma relação de poder. Então, governo, se você analisar a palavra governo no sentido político, você vai ver que Deus deu aos governantes o poder. Então, o que o governante decide, nós devemos obedecer. Isso Paulo vai explicar, por exemplo, lá em Romanos. Mas esse tipo de relação, ele não existe, certo? Quando você vai ver, por exemplo, ele não existe, desculpe, na relação do homem para com a mulher. Ele não pode existir, não deve existir. Quando você vai, por exemplo, para Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que o marido ele deve amar a sua esposa. E a esposa ela deve respeitar o seu marido, tá? E aí você percebe que não existe em Efésios capítulo 5 a ideia de que o marido ele deve governar, mandar, digamos assim, na sua esposa, tá certo? Ah, e isso, pessoal, é uma compreensão equivocada do patriarcado bíblico. É uma compreensão equivocada da relação do homem com a mulher, tá? Ah, e aí eu estou tentando aqui tocar em todas as nuances dessa questão. Porque uma coisa que
o restante da Bíblia vai falar, especialmente o Novo Testamento vai falar, é que, por exemplo, o homem ele é o cabeça da mulher. Que existe um aspecto de liderança masculina. Por exemplo, no lar, na igreja. Você tem na igreja o presbitério, que o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher não é permitida ocupar essa função. Tá? Você vai ter. Você vai ter também o Novo Testamento falando que o presbítero, ele, para governar bem a igreja, ele precisa governar bem a sua própria casa. Então, existe um sentido de liderança, sim. Existe um sentido de liderança. Existe uma proeminência masculina. Existe, sim. A relação do homem com a mulher na sociedade, na igreja e na família, ela envolve, sim, uma relação de proeminência. Mas essa relação de proeminência não é uma relação de poder, mas uma relação de serviço amoroso, ok? Então, este é o ponto aqui, tá? O homem, ele lidera a mulher não na perspectiva do poder. Eu mando e você obedece. Ele, no sentido de domínio, tá? Mas sim no sentido de serviço. Eu tenho essa responsabilidade. Vamos lá, na prática, deixa eu dar uma ilustração prática aqui, tá certo? Então, imagina que você quer comprar um carro. Imagina que você entende que a sua família precisa adquirir um carro. Vocês precisam comprar um carro, ok? Então, isso em si já é uma expressão do seu senso de responsabilidade. É você pensar o seguinte: olha, essas pessoas estão sob minha responsabilidade, por isso eu preciso cuidar bem dessas pessoas. Sendo assim, eu preciso de um carro para cuidar bem dessas pessoas, tá certo? Aí você chega, então, para sua esposa e diz para ela: olha, eu acho que nós precisamos comprar um carro. E a sua esposa, então, ela diz o seguinte: olha, eu não acho, eu discordo, eu penso diferente, eu não acho que o que nós estamos precisando nesse momento é comprar um carro. Vamos lá, a sua esposa, ela tem o direito de falar, ela tem o direito de opinar, ela tem o direito de emitir o seu pensamento. E eu lhe digo, ela tem o direito, ela deve fazer isso. Por quê? Porque a responsabilidade masculina, ela precisa ser compartilhada com a mulher. Deus criou a mulher como auxiliadora do homem, uma auxiliadora igual. E isso significa que a responsabilidade é do homem, mas ele divide essa responsabilidade com a sua mulher. Então, isso significa que a decisão, no final das contas, vai ser uma decisão do casal. Por quê? Porque aqui é um compartilhamento de responsabilidades, ok? Então, a sua esposa diz: não, eu não acho que nesse momento nós precisamos comprar um carro. Se você disser para ela, ok, mas essa é uma decisão minha. Eu vou fazer isso e você, então, vai ter que ceder. Você vai ter que fazer do jeito que eu digo. Eu sou o cabeça, eu estou dizendo, vamos comprar um carro e ponto final. Pronto. Se a partir do momento que você procede dessa forma, você está abusando da sua proeminência masculina. Por quê? Porque você colocou o aspecto de governo, de poder, de domínio. Eu tenho domínio sobre a minha esposa. Então, o que eu digo prevalece e não o que ela diz.
ok? E então, ao invés disso, o homem bíblico, o patriarcado bíblico, ele vai fazer o seguinte, ok, então se você discorda de mim, se você pensa diferente de mim, vamos então aqui chegar a um denominador comum. E aí, não chegamos a um denominador comum, então vamos continuar conversando, vamos continuar trabalhando, mas nós vamos decidir juntos, certo? Então, isso é compartilhamento de responsabilidade debaixo da responsabilidade masculina. Agora, e se houver uma situação em que você percebe claramente que a sua esposa está errada, tá? Então, isso pode acontecer, de você achar uma coisa, a sua esposa acha outra coisa, e você tem convicção de que não é apenas uma diferença de opinião. Ali, a sua esposa, ela está errada. A opinião dela, a decisão dela, você tem convicção de que ela está equivocada. Então, se você diz o seguinte, olha, quem manda sou eu, quem decide sou eu, você colocou a relação de poder. Como você não quer uma relação de poder, você diz para ela, olha, eu creio que você está equivocada. Eu acho que você está errada. E, uh, e, e como isso é uma responsabilidade minha, e como eu estou pensando no bem da família, então eu vou me manter aqui. Eu vou me manter aqui na minha decisão, nessa decisão. E conto com o seu apoio, certo? Então perceba a diferença que há nesses dois casos, onde o homem ele sobrepõe a sua vontade sobre a mulher, e no outro, onde o homem ele compartilha da sua responsabilidade com a mulher, ok? E, pessoal, essa questão do excesso, tá? Do excesso de responsabilidade, do desejo pelo domínio, isso é um problema tipicamente masculino, tá? Então, nós homens temos esse problema. Nós homens temos essa dificuldade. Se você um dia puder estudar, por exemplo, sobre psicologia masculina, como que o homem pensa, segundo os estudiosos, você vai ver como isso é de fato um problema nosso. Isso é o que leva, por exemplo, muitos homens a se viciar em pornografia. Isso é o que leva muitos homens a traírem suas esposas, certo? É esse desejo inato, esse senso pecaminoso inato da nossa natureza masculina de querer o domínio, de querer subjugar, certo? Então, eu já tive casos, eu já tive que lidar com casos de aconselhamento, onde o marido, ele queria subjugar a sua esposa, certo? Inclusive sexualmente. E expondo a sua esposa a situações de ridículo, a situações de humilhação, inclusive. Então, isso pode acontecer também na questão financeira, onde o marido, ele domina, ele não divide com a sua esposa, certo? Ele subjuga a sua esposa nisso. Isso pode acontecer na questão do temperamento, onde o homem, por ser forte, ele fala mais alto que a mulher, ele grita com a sua mulher, ele expressa a sua força para intimidar a sua esposa. E tudo isso, meus irmãos, nós precisamos entender que tudo isso é, portanto, uma deturpação. É deturpação do patriarcado, é uma deturpação do nosso lugar como homem na criação de Deus, certo? O homem, ele
ele tem que ter um senso de responsabilidade. Então, você pensa o seguinte, olha, a minha mulher é minha responsabilidade. Eu sou responsável por essa mulher, certo? Ela não é, o homem não olha para a mulher assim, ela existe para me satisfazer. Ela existe para me servir. Entendem? Ela existe para fazer as coisas do meu jeito. Ela é uma espécie de minha empregada. Ou ela existe para ser a minha mãe. Não existe isso. A sua mulher é sua responsabilidade. Ok? Nós somos responsáveis pelas mulheres, especialmente por aquela que Deus nos deu, tá certo? Então, eu aqui em casa, eu não gosto muito de me usar como exemplo, não, tá? Mas uma coisa que eu diria para vocês é um lema que eu tenho comigo e que eu acho que todos nós deveríamos ter. Eu tenho esse lema o seguinte, olha, tudo que é meu é da minha esposa. Tudo que é meu é dela. Mas nada do que é dela é meu, certo? Ou seja, eu faço tudo, eu ganho tudo, eu conquisto tudo para ela. Mas eu não quero que ela faça tudo, conquiste tudo, tal, para mim. Ok? Eu não quero, tá? Se ela fizer coisas por mim e para mim, eu serei grato. Isso vai ajudar muito no nosso casamento e tudo. Mas a minha relação com ela é uma relação de responsabilidade. Eu sou responsável por ela. Ela saiu da casa do pai dela e agora ela está sob minha responsabilidade. Então eu sou responsável por cuidar dela, por sustentá-la, por guardá-la, por protegê-la, por satisfazê-la, certo? A mesma coisa fora de casa. Nós, homens, somos responsáveis pelas mulheres, para protegê-la, para servi-las, para guardá-las, entendem? Então, por que vocês acham que quando um homem vê um outro homem batendo numa mulher, ele pode até nem saber o que está rolando ali, mas eu não sei se vocês já viram isso. Se está aqui no ambiente e um grupo de homens vê um homem batendo numa mulher, os caras vão para cima para proteger a mulher, certo? Por que isso existe? Porque existe, Deus nos deu isso é inato do sexo masculino. O senso de que nós somos responsáveis por mulheres. Vocês que têm filhos, que têm filho homem, filha mulher, eu sei que alguns de vocês têm aqui, certo? O David tem filho homem, mas agora tem uma pequenininha, o Clever também tem, Marcelo também tem, certo? Podem atestar isso. Podem atestar. Como existe uma diferença de como o homem enxerga o seu filho homem e ele enxerga a sua filha. Certo? Existe uma diferença. Porque com o filho homem, você tem um senso de responsabilidade com ele, mas você tem aquele senso assim, de que eu preciso que ele adquira o próprio senso de responsabilidade dele. Certo? Mas com a filha, você tem que tomar muito cuidado para que você não exagere e nem seja babão demais pela menina. É o pai que nunca disciplina a filha, certo? Que nunca é a minha princesinha e tudo. E o pai que exagere, que se subjuga a sua filha. Mas nós temos naturalmente aquele senso de que eu preciso cuidar, eu preciso proteger essa menina. Então, quando eu penso, por exemplo, nos meus filhos arrumando uma namorada e casando com elas, isso me dá esperança. É uma coisa assim que eu sonho que aconteça o mais rápido possível. Mas eu já conheço homens
que quando eles pensam que a sua filha vai ter um outro homem e vai embora da sua casa para viver com outro homem, isso é difícil. Por quê? Porque o nosso senso de responsabilidade com a filha é um senso de responsabilidade típica do homem para com a mulher, certo? E a gente tem dificuldade, portanto, de largar a mão disso. Então pessoal, aqui o que eu quero destacar, portanto, nesse nosso estudo, é esse pêndulo, vamos colocar assim, certo? Onde o patriarcado bíblico, ele nem pode pender para a omissão, onde nós abrimos mão da nossa responsabilidade, e nem pender para o abuso, o excesso, o elemento do poder na nossa responsabilidade masculina. Então, qual é o equilíbrio? É quando nós nos colocamos como responsáveis, mas para cuidar, para servir e para amar, certo? Nunca para subjugar e nem para se omitir. E, na minha experiência, meus irmãos, eu lhe digo que, geralmente, os casamentos acabam em um desses dois lados do pêndulo. Tá? Geralmente, as mulheres, elas abandonam seus maridos, elas deixam seus maridos quando eles se posicionam em um desses dois lados do pêndulo. Ou quando o cara é omisso, o cara é um bananão, um cara que não quer nada, certo? Eu conheci um casal lá em Fortaleza que a esposa fez uma graduação, eles eram casados, ele trabalhava numa repartição pública e ela trabalhava em outra repartição pública. Aí ela fez uma faculdade, se formou. E ele continuou na repartição pública. E aí ela fez uma especialização, se formou na parte de enfermagem. E aí depois ela foi progredindo, fez um concurso e passou nesse concurso. E ela foi crescendo na carreira e ele lá estagnado na sua repartição públicazinha. Quando chegou a um certo ponto que ela olhou para ele e pensou o seguinte: isso aqui não é homem para mim. Isso aqui não é homem para mim, é um homem que não chama responsabilidade, certo? E eu não estou dizendo que ela fez certo, mas ela decidiu deixar ele. E por que ela decidiu deixar ele? Porque mulheres, meus irmãos, mulheres decentes, tá? Elas esperam isso dos seus maridos. Mulher que não espera isso é feminista, mas mulher decente, elas esperam isso dos homens. Que os homens chamem a responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, existem muitos casos de casamentos que acabam porque o homem vai para o outro pêndulo. Ele é o homem que subjuga a sua mulher através da violência, ou através do grito, ou através da ofensa, ou através de exibições de poder sobre a sua mulher. E a mulher, então, olha para aquele homem e ela não se sente amada, ela se sente intimidada pelo homem. Ou então é um homem que, que não protege a sua esposa, que não conserva a sua esposa, ou que trai a sua esposa. Então, tudo isso são abusos da nossa responsabilidade como homem, tá? Então o, o nosso propósito, nosso foco precisa ser, portanto, o nosso propósito precisa ser, portanto, entendermos que nós somos responsáveis por proteger, por amar, por cuidar, e olharmos para as mulheres, mas especialmente para as nossas mulheres, como nossas responsabilidades. Elas não existem para nós, certo? Nós existimos para elas. Tá bom?
É isso, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário? Eu vou terminar aqui a gravação, tá? E aí vocês